Bom dia a todos. Boa tarde. Bom dia. Meu nome é Camila, sou residente da clínica intensiva. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre catéter de artéria pulmonar, o Swan-Ganz. Não deu pretensão de esgotar o tema, porque é um tema complexo. Então, esse é o catéter de Swan-Ganz. Ele é um catéter que ele é convencionado algumas coisas, igual o catéter central, tipo a via marrom é a distal. Então, o catéter Swan-Ganz ele tem mais ou menos 110 centímetros, ele é todo marcadinho. A cada 10 centímetros ele tem uma marcação. E aí, quando chega em 50 centímetros, ele tem um tracinho mais grosso e um mais fininho. Assim. O que é a convenção dele? A vermelha é a via do balonete, então ela vem acoplada na seringa dentro do kit já, presa aqui. A via azul é a via proximal, que é a via da PVC, que a gente chama de PVC, e a via amarelinha é a via distal. Ele pode ter mais 1 milhão de outras vias para fazer 1 milhão de outras medidas, pode ter via extra para medicação. Esse catéter aqui, ele é um que não tem a serpentininha, então para fazer a medida de débito, você tem que infundir o soro. Então ele só tem um que liga em cabo. Isso aqui liga em equipo, esse aqui liga em cabo, para ir para o monitor. Alguns outros, eles têm o termistor aqui, a serpentina de metal, então você consegue ver saturação, tem uns que vê saturação venosa central, saturação venosa nisso aqui, você conecta no termômetro, o termômetro não, o negocinho que vai aquecer a serpentina e o outro no monitor. Então aí vai depender do que tem no catéter ou não. E algumas dessas funções você precisa de monitores específicos para usar. Então não adianta você ter um catéter que vê um monte de coisa se você não consegue ter o monitor que vai acoplar para ver aquela medida. Um pouquinho da história, não tem como acho que não falar um pouco da história. Em 1970, Jeremy Swan e William Ganz, eles desenvolveram o balonete. Já tinha nessa época a cateterização direita. O que eles desenvolveram foi o balonete para permitir fazer medidas seriadas de carte direito, assim, né? Então eles desenvolveram o balonete e aí daí para frente foi um boom de Swan-Ganz, um boom de catéter de artéria pulmonar e um uso muito grande desse catéter. E aí, em 1996, depois desse boom gigante de todo mundo usando Swan-Ganz, vamos usar o catéter, eles fizeram essa coorte para avaliação da efetividade da cateterização direita dos pacientes. É uma coorte com quase 6 mil pacientes que eles avaliaram o uso de Swan-Ganz nas primeiras 24 horas da UTI. E aí, o que eles viram? Opa, aumentou a mortalidade e aumentou o custo também de internação do paciente. Você adiciona um monitor, você adiciona um catéter. Então, aí aqui surge aquela velha pergunta assim, será que o paciente que morreu mais, ele morreu mais porque ele era mais grave, por isso ele tinha um SWAN, ou será que ele morreu mesmo em decorrência do uso do dispositivo? Lembrando que isso aqui é uma coorte, não tem relação de causalidade direta, mas já dá para a gente ter uma ideia. Aí eles fizeram uma análise pareada e viram que hoje, talvez realmente o SWAN esteja associado a uma mortalidade um pouquinho maior, que é a provável aqui. E aí depois veio esse estudo, que é o FACT, e o que acontece? Ele foi um dos primeiros estudos que tinha um protocolo guiado pelos valores do Swan-Ganz. Porque até então os estudos eram assim, tem Swan-Ganz e não tem Swan-Ganz, e aí fica a critério de quem estiver usando, como é que vão fazer as medidas, e como é que vai utilizar isso. Esse estudo, ele usou, aqui era para injúria pulmonar, e aí eles usaram um protocolo de manejo com as medidas do Swan. Esse é o protocolo, não é o meu intuito destrinchar todo esse estudo, mas é só para você ter uma noção que tinha, de acordo com o índice cardíaco, com a pressão de oclusão, com a BBC, o que você faria se você usar o inotrópico, fluido diurético. E aí esse aqui é uma análise do mesmo grupo, aí um desfecho de mortalidade que não teve diferença. De mortalidade, só que aqui não é uso ou não do Swan-Ganz, é o manejo guiado pelas medidas do Swan-Ganz no injúria pulmonar. E aí aqui é uma subanálise, é a mesma população em que eles pegaram para avaliar catéter de artéria pulmonar e o catéter venoso central para avaliar se tinha diferença de mortalidade nessa mesma população. E aí eles viram que não tinha diferença nos pacientes dos dois grupos. Só que em desfecho secundário, o grupo que usava o catéter de artéria pulmonar tinha 2 vezes mais complicações, incluindo arritmia, infecção de corrente sanguínea e tromboembolismo. E o grupo que tinha o catéter de artéria pulmonar, ele tinha mais intervenções diárias. Não está no estudo, mas mais intervenções, você leva para mais vezes que você mexe no paciente, mais prescrição, mais chance de erro.
do ciclo de segurança do paciente ali. E, por último, não, tem o Pecman também. O Pecman é um RCT que ele é 1.041 pacientes, e ele era para avaliar a mortalidade e efetividade do tratamento de Swan-Ganz, só que ele também não tinha o protocolo de manejo clínico. Era uso e não uso, assim. E aí não teve diferença. Uma coisa que o Pecman trouxe, ele fez avaliação de custo-efetividade, assim. E aí o que eles viram? Eles usaram o PALI. O PALI é o número de anos com qualidade que você ganha, número de anos com qualidade, para você avaliar quando você usa uma tecnologia nova. E aí o que eles viram? Que quando você tira o som, quando você não faz uso do Swan-Ganz, você tem um adicional de aí de 2.980 libras por PALI, ou seja, por ano com qualidade de vida ganha quando você tira isso. Então, isso já é para a gente pensar que realmente o custo é maior. E aí, temos algumas outras, muitas meta-análises que eles avaliaram. Tem um outro estudo também, que é o ESCAPE, que eles avaliaram o uso do Swan-Ganz nos catéteres dos pacientes com edema agudo. Edema agudo edema pulmonar. E aí também não teve diferença. E essa meta-análise aqui, o quadradinho não poderia ter sido mais neutro, milimetricamente calculado, e não teve diferença em mortalidade. E aí, por que será que acontece isso? Esse é um special report que eles publicaram no CHEST, que é tipo uma pesquisa médica, assim, com 412 médicos, 417 médicos, e eles iam em 3 grandes congressos, e eles apresentavam um caso de Swan-Ganz para os médicos. E aí, eles pediam uma conduta inicial. Nessa conduta inicial, 35%, tipo essas citações que a gente faz no congresso, era isso. 35% dos médicos davam um tratamento potencialmente lesivo inicialmente. Aí eles iam e discutiam o caso. Faz uma explicação do caso, discute tudo isso, e aí depois da discussão do caso, 10% dos médicos ainda davam uma conduta que era potencialmente lesiva. Então, assim, não adianta você só ter o dispositivo, você ter disponível, você ter o monitor, você saber em quem passar, você precisa saber o que você vai fazer com isso. E aí, então, assim, temos um obituário, Swan-Ganz, então acabou, então é isso. Então ninguém mais estuda sobre isso e não faz mais nada sobre isso. Não. Esse é um análise de banco de dados agora do JAC de 2023. Eles avaliaram, assim, 13 mil pacientes em UTIs cardiológicas, e aí eles queriam ver pacientes chocados. E aí, nos pacientes chocados, eles avaliaram quais estavam com Swan-Ganz e eles queriam avaliar a mortalidade e algumas outras coisas também, assim. Quais os fatores eram mais de uso de Swan-Ganz, mas enfim. E os diagnósticos primários mais comuns, lembrando que era UTI cardiológica, eram síndrome coronariana, IC e valvopatia, assim, que eram os diagnósticos primários principais dos pacientes. Então, IC, assim, os pacientes que usavam catéter de artéria pulmonar, IC, a maior parte deles, HP, ali já é que congênita, a gente não quer muito saber dessa parte. E o que eles viram nesse análise de banco de dados, nessa cohort, assim, que tem uma relação com redução de mortalidade nesses pacientes, lembrando que o alvo inicial era UTI cardiológica, e aí depois eles analisaram pacientes chocados, e aí depois eles reduziram para o número de choque cardiogênico. Então, talvez nesses pacientes faça mais sentido. E o que a gente tem para frente, assim, que ainda pode vir? Esse é um artigo que está correndo agora, que é o PAX, que eles vão avaliar o uso de catéter de Swan-Ganz só em paciente com choque cardiogênico. Então, o paciente tem que estar enxocado e tem que ser cardiogênico, nos critérios de inclusão. Talvez faça mais sentido do que se pegar todos os pacientes de UTI e colocar um catéter, que talvez o paciente com esse perfil B, você não precise nem de um catéter para você manejar esse paciente. Então, eles vão ver isso aqui. Vão terminar de coletar os dados em 2026, então talvez a gente tenha mais algumas respostas aí para frente. E quais são as indicações em novo catéter? A gente já viu qual é o catéter, o que tem mais ou menos de evidência atrás disso, e as indicações. Assim, tem essa publicação do TEBOL de 2017, em que ele tenta organizar um fluxograma de indicações. Assim. Então, eu recortei e trouxe só a parte do catéter, e ele coloca aqui uma falência circulatória. Aí, quando o paciente falência circulatória /choque aí, você faz uma monitorização mínima, assim, básica, que você faz com uma medida não invasiva, um central, uma PAI, e aí você vê se ele tem uma SAR ou não, ARDS ou não, e aí se tiver, e o paciente, você tiver suspeitando, um paciente com choque, que tem uma alteração pulmonar, e aí você suspeitando de ou uma falência direita ou uma hipertensão pulmonar severa, aí você passa um catéter de artéria pulmonar, que talvez esse paciente tenha muitos fatores confundidores para você ficar só nas medidas não invasivas de avaliação desse paciente. Tem também esse consenso da Sociedade Europeia, e que ele coloca aqui, que ele sugere o uso do catéter de Swan-Ganz
como medida diagnóstica para você identificar o tipo de choque em pacientes complexos. Então, resumindo mais ou menos aí, um paciente com choque cardiogênico, qualquer paciente com choque cardiogênico? Não, um paciente com choque cardiogênico que você tomou as medidas iniciais e ele está evoluindo de uma maneira que você esperava, você não precisa invadir esse paciente com Swan Ganz. E, principalmente, a gente tem que lembrar que a gente tem 2 corações. Assim, a gente tem um coração direito e um coração esquerdo, e às vezes o paciente pode ter falência interdependente. Ele pode ter uma falência de VD com uma função de VE preservada. Então, em pacientes que você tem uma suspeita de uma falência de VD, talvez faça mais sentido um paciente que você não está conseguindo manejar bem. Um choque, seja ele de qualquer etiologia, que você não está respondendo às medidas iniciais, ou seja, um paciente que você fez o que é preconizado fazer e ele está fugindo da curva, ele não está respondendo como você acha que ele deveria ter respondido, aí você pode colocar o Swan Ganz, porque vai que é um choque misto, tem um outro componente que você não está conseguindo avaliar. Um paciente com hipertensão pulmonar, em que tem muitos fatores também que você pode complicar. Assim. É difícil você fazer uma avaliação de hipertensão pulmonar, saber exatamente qual é a etiologia, sem uma monitorização mais invasiva. Deixa eu só ver um negócio aqui, Camila. Parece que não está compartilhando a tela para quem está à distância. Não. Bom, será que na hora que aparece vai apresentar? Deixa eu só entrar aqui rapidinho na reunião para ver o que está acontecendo. Pode. A gente tem 2 situações especiais, né? E a gente tem 2 situações especiais que são cirúrgicas que a gente geralmente vai ver o Swan Ganz. Em pacientes. Pacientes com transplante cardíaco. O paciente com transplante cardíaco, a cateterização direita, que é o uso do Swan Ganz, faz parte da avaliação pré-operatória. Por que a gente usa o paciente, faz essa avaliação por CAT direito em todos os pacientes que vão transplantar? Você vai transplantar um coração bom, que é o que a gente espera, na verdade, né? Transplantar um coração bom. E aí, quando você transplanta um coração bom, espera-se que ele não venha insuficiente de nenhum dos 2 corações, nem o direito nem o esquerdo. Se você pega um coração direito, que ele não tem nenhuma sobrecarga pressórica de volume de nada, e coloca ele para você bombear contra um sistema de uma resistência muito alta, ou seja, um paciente que tem hipertensão pulmonar, você vai ter uma falência aguda de VD. Então, você precisa avaliar no paciente pré-transplante cardíaco se ele tem uma hipertensão pulmonar, qual é a etiologia dessa hipertensão pulmonar e se essa etiologia ela é reversível quando você faz vasodilatador ou não. Então, aí isso tem as medidas, tem medida de valor de resistência vascular pulmonar, aí você faz o vasodilatador, aí faz a conta, enfim, ambulatorial. Mas esse é o racional de usar em pré-operatório de transplante cardíaco. E também a gente tem uma situação que a gente vai ver muito, que eu acho que é onde a gente mais vai ver, talvez depois no encontro, é transplante no intraop do TX hepático. No intraop do TX hepático tem 2 coisas que a gente tem que pensar porque que a gente usa o Swan Ganz no intraop do TX hepático. Até 30% dos pacientes que são cirróticos, eles podem ter uma cardiomiopatia da cirrose. Que é uma cardiomiopatia que dá uma IC diastólica. Então, é um paciente que você vai pegar e o próprio fígado cirrótico, ele já é um mecanismo de resistência de fluxo ali. Então, você diminui a fluxo, tanto que você aumenta a hipertensão portal, varize e tudo isso. E aí, na hora que você troca esse fígado, você coloca num paciente que já tem um VD que já não está tão bom assim, se aumenta muito o fluxo, talvez ele dê uma arriada. E a outra justificativa também é que, para a monitorização intraoperatória, é que os pacientes que fazem transplante, eles podem evoluir com uma síndrome de reperfusão, que você troca o fígado, e aí ele vem banhado numa substância que, por mais que biocompatível, ela vai acabar liberando citocinas inflamatórias, tudo isso,
e você pode fazer um aumento de resistência vascular pulmonar por citocinas inflamatórias, e aí num VD que daquele paciente que estiver bom, ele vai lutar contra uma resistência muito alta e ele pode evoluir com uma falência de VD também aguda ali numa síndrome de reperfusão, quando você troca o fígado, quando você desclampeia a cava, e aí vai depender de qual clampo de cava que você faz, qual tipo de cirurgia que você faz ou não. E aí, quais são as contraindicações? A gente tem algumas contraindicações que, assim, não dá para passar, e algumas contraindicações que você vai ter que ponderar a situação. Assim, endocardite infecciosa, acho que não é de bom tom, se passar no meio de uma infecção ali. Assim, isso aqui eu não falei de... É uma punção venosa, então assim, eu não falei de contraindicação de sítio. Mas aí vai a mesma contraindicação de sítio de punção de catéter. Você não vai funcionar em cima de um abscesso, com o paciente está com trombo ali. Então, assim, essas são... Aqui é mais da cateterização direita. Dispositivo de assistência ventricular direita. O que é o dispositivo de assistência ventricular direita? Isso é um exemplo, que é o Centrimag. Então, o que vamos dizer assim? Ele faz uma assistência ventricular direita. Ou algumas outras são... Não são absolutas, mas são relativas, e aí você vai ter que pensar. Algumas delas podem alterar os valores, e algumas delas podem dificultar a sua passagem. Prótese valvar, você pode tanto atrapalhar a sua passagem, quanto você pode causar uma disfunção de prótese. Uma insuficiência tricúspide, você vai ter alterações nos valores que você vai obter por conta da insuficiência tricúspide. Uma massa atrial ou ventricular. Se for um trombo, você pode correr o risco de embolizar. Se for uma massa, pode ser muito uma massa neoplásica, por exemplo. Você pode ter dificuldade de conseguir passar o catéter. Bloqueios de ramo. Se você tem um paciente que, quando você passa o catéter, você passa por guia, você vai passar um catéter dentro do átrio e dentro do ventrículo. Então, se o paciente, se ele tem um bloqueio de ramo esquerdo, e aí ele só conduz pelo direito, aí você passa, bloqueia, você vê a vida do paciente. Então, pode acontecer. Paciente com marca-passo, você pode deslocar o marca-passo, ou você pode ter dificuldade de passagem do Swan-Ganz. Trombocitopenia com coagulopatia grave é igual função por conta de punção venosa mesmo. E como que é a passagem do catéter? Eu não trouxe catéter aqui, a gente teve um monte de aula de Swan aí, vocês já pegaram algumas vezes o catéter. Mas algumas dicas que talvez na hora ali atrapalhem um pouco. Primeiro, os sítios. É igual marca-passo. Então, primeiro você jugular direita, e depois subclave esquerda pela facilidade da passagem aqui. É uma técnica de Seldinger, função por ultrassom, agulha, fio guia, dilatador. Quando chega no dilatador é a hora que começam as diferenças. Aqui, a passagem do dilatador ela é igual a do marca-passo. E algumas dicas. Tem que dilatar sem o introdutor, obviamente, a primeira parte você dilata. Aí, quando você vai dilatar depois da segunda parte, é você passar o introdutor. Só que o introdutor ele é molinho, ele fica dentro do vaso. Então, ele precisa de um guia para ele conseguir passar. Então, você usa o próprio introdutor como guia, o próprio dilatador como guia do introdutor. Nessa parte aqui, ele tem um degrauzinho, que o introdutor é um pouquinho maior que o dilatador. Então, quando você for dilatar, você passar um introdutor tanto de marca-passo quanto de Swan, dilata bem a pele. Porque senão vai agarrar e vai esgarçar, e a ponta do dilatador fica zoada e fica difícil de passar. Então, às vezes, você não consegue passar por causa disso. Aí ele aqui, ele é valvulado, ou seja, ele não vai voltar. Então, sai você testa por aqui, para ver fluxo. Lembrar de colocar a camisinha antes de introduzir no introdutor, porque senão depois você não consegue passar ela por trás. E, assim, para a gente ver o Swan-Ganz, para a gente passar e saber aonde que a gente está indo com o Swan-Ganz, a gente utiliza as curvas de pressão para onde ele vai passando. Então, a gente precisa estar conectado com uma curva de pressão. Então, você vai passar o Swan, esse negócio de PAI aqui é estéreo. Dá para você ou pegar e abrir isso aqui no seu campo, porque ficar fazendo aquela mandracaria que a gente faz com PAI. Tipo, monta aqui, vai ficar assim, ai meu Deus, e agora? Que suja, entendeu? Dá para você abrir, ou também dá para você pegar o Swan, prender ele no campo com uma Kelly e deixar os rabinhos deles para fora, que aí isso aqui, a pessoa contamina aqui as pontinhas dele e você passa ele estéreo. Dá para fazer isso também. E aí, quando você vai passar o Swan, a gente vai ter um vídeo clássico, ó, a gente vai ter um vídeo clássico, da passagem do Swan, você precisa insuflar um balonete. Ele tem o Swan, você começa a introduzir, e aí ele vai guiado por fluxo sanguíneo. Para você saber aonde está, você olha a curva de pressão. Para você guiar o catéter, ele entra com um balãozinho e a gente espera que o fluxo jogue ele para a artéria pulmonar. Então, você insufla o balão. Então, a gente insufla o balão a partir de quantos centímetros? Se você estiver passando jugular, passou de 15 centímetros, já dá para você insuflar o balão. Subclave 10 a 15 centímetros, você insufla o balão e vai progredindo o catéter. Para zerar as curvas, é igual zerar uma PAI.
E todas as vezes que a gente passa com ele insuflado. Para frente é sempre, quando você vai progredir o coisa, é insuflado. E quando você vai andar para trás, tem que desinsuflar. Todas as vezes que você for passar um catéter, você tem que lembrar sempre de desinsuflar, senão você pode dar uma chocadinha no paciente, assim. Então, tem que lembrar de desinsuflar. O catéter, ele vem com uma trava. Então, assim, nunca trava com ele o balão insuflado. Porque se você não travar com ele com o balão insuflado, automaticamente ele desinsufla. Agora a gente vai pro vídeo. Aqui vai mostrar o vídeo de como é a passagem do catéter, assim, em cada câmara. Não dá pra aumentar, não? Isso aqui? Ah, tá. Ó, aí aqui, ele vai insuflar, ele entrou, até aqui a passagem central normal, passou o introdutor, aí ele vem, passou, aí chega no átrio aqui, aí ele insufla o balão e tem uma travinha. Aí ele vai travar, porque para você continuar com ele insuflado, enquanto você progride. Aí você vai começar a ver as curvas. Aí primeiro você vai ver uma curva de PVC, com todas as ondas da curva de PVC. Aí quando você continua progredindo ele, você vai passar a válvula, aí você vai entrar no ventrículo. E aí você vai ver curva de ventrículo. Aí continua progredindo, aí você vai passar a válvula de novo, aí você vai começar a ver uma curva arterial, com uma morfologia arterial. Depois você vai progredindo até ele encunhar. A gente chama encunhar o catéter quando ele volta a fazer uma curva parecida com uma curva de PVC. E aí você desinsufla e ele vai voltar a ter uma curva de PAI. E aí é isso, assim. O SWAN, ele é muito dependente de fluxo. Aí encunhou de novo. Ele é muito dependente de fluxo. Então, não dá pra você fazer igual o marca-passo, por exemplo, que você passa, não quero botar camisinha, então fixa na pele. Porque o que acontece? Ele é muito dependente de fluxo, então ele pode ficar disposicionando várias vezes. Aí você tem que ficar reposicionando o SWAN várias vezes. Todas as vezes que você for fazer medida, você tem que checar se ele está bem posicionado. Tem um SWAN que ele tem essa medida de saturação venosa em que você tem que fazer uma calibração intravítrea. Isso daí é o maior rolê. Porque vem o SWAN e aí a pontinha dele vem dentro de tipo uma caixinha assim escura. Aí você tem que tirar a parte de fios do SWAN, mantendo a pontinha dele dentro da parte preta, conectar no monitor, calibrar, depois tirar e passar. Então aí você imagina como fica a esterilidade disso, assim. Então não é simples, fazer um SWAN ali, tem que raciocinar como você vai fazer toda essa parte. Então aqui são as curvas. A curva da PVC, com todas as suas, a morfologia dela, a curva de ventrículo, aqui a curva de PVC, você vai entrar atrial, também vai ser igual essa daqui. Aí a curva de ventrículo, como que eu diferencio uma curva de ventrículo para uma curva de artéria? A curva de ventrículo, elas vão ter uma sistólica iguais, assim. Como é que eu vou saber que passou para a artéria? Quando ela começar a fazer uma diástole. Porque a diástole dentro do ventrículo, a gente espera que seja muito próximo de zero, assim, baixa e muito próxima de zero para ele encher. Então, quando ela começa a fazer o nó dicrótico, que representa o fechamento das válvulas, e ela sobe a diastólica, começa a aparecer uma pressão diastólica, aí você sabe que você está numa artéria de novo. E aí, quando você empunhou, você fechou o fluxo arterial ali, ela volta a fazer uma curva parecida com uma curva de PVC. E aí, sobre o posicionamento do SWAN. Tá bom. Posicionamento do SWAN. A gente tem... Dá para se esticar o posicionamento do SWAN de algumas formas, assim. Eu vou falar só de duas formas. Onde que é o lugar certo da gente colocar o SWAN Guns? O SWAN Guns, a gente precisa colocar ele para a gente fazer medidas de pressão de oclusão de artéria pulmonar, pressão de artéria pulmonar. E por que a gente cateteriza a artéria pulmonar, assim? Aqui existem um moço chamado West, ele identificou e descreveu 3 zonas pulmonares, assim. Então, existe uma zona pulmonar 1, em que a pressão alveolar, ela é sempre muito alta, então você não tem fluxo arterial suficiente para chegar ali, porque a pressão alveolar é muito alta, então ela é maior do que o fluxo sanguíneo. Então, o que é a zona de West 1? É a zona em que ela é ventilada e ela não é perfundida. Então, mas é do que um espaço morto. Em pulmões rígidos, a gente, por exemplo, a gente não tem zona de West 1, porque, idealmente, a gente não tem nenhum espaço morto. Em que condições a gente pode fazer para
ter isso aqui. Ou você aumenta muito a pressão alveolar pulmonar, ou seja, um paciente que você ventila, paciente de ventilação mecânica positiva, ou que ele não está bem ventilado, você estourando pressão de alguma maneira, ou que ele está chocado com uma pressão arterial muito baixa. Que aí a pressão alveolar pulmonar ela vai começar a aumentar, vai ficar maior que isso, você vai criar um espaço bom. A zona 2 de West é o quê? É onde que a pressão arterial ela é maior do que a pressão alveolar. Só que isso varia do ciclo cardíaco. A pressão alveolar pulmonar, ela é maior do que a pressão arterial. E o que acontece? Ela varia de acordo com o ciclo cardíaco. Então, aqui, em alguns momentos, vai passar, vai ter um gradiente com a pressão venosa, e em alguns momentos não vai passar. Não vai passar o sangue aqui. Então, ele varia de acordo com o ciclo cardíaco. A maior parte dos nossos pulmões são as zonas de West 2 aqui. E a zona de West 3 é o quê? A pressão arterial ela é sempre mais alta do que a pressão alveolar. Então, sempre vai ter um fluxo sanguíneo. Ah, por que você está falando que a zona de West e são danas? Porque, assim, a gente quer inferir medidas de átrio, de coração direito, mas a gente também quer inferir medidas de coração esquerdo. E com a pressão de oclusão de artéria pulmonar, a gente consegue inferir pressão de átrio esquerdo. Mas por quê? Justamente por causa disso. Porque uma vez que a pressão arterial aqui ela é sempre maior do que a pressão do alvéolo, aqui sempre vai passar sangue. Então aqui a gente vai criar um sistema de vasos comunicantes. Então a pressão aqui ela vai ser igual a que chega lá no átrio esquerdo. Então se a gente não tiver uma zona 3 de West, a gente não vai estar no sistema de vasos comunicantes, a gente pode estar medindo em alguns momentos pressão alveolar pulmonar ao invés de pressão de artéria pulmonar refletindo o átrio esquerdo. Então idealmente a gente precisa estar nessa zona 3 de West, que ela é mais posterior e mais inferior. Então a gente checa isso no raio-x. E aí, assim, mas você falou que ela tinha que ficar mais posterior? A gente só vai checar aqui. Possível a gente fazer um raio-x equatorial em um paciente com funcionando. Então, esse raio-x nem existe. Então, ele vai ficar aqui, o mais posterior e para baixo que a gente conseguir, né? Aqui a gente não vai dar para ver posterior. E aí, a gente tem que sempre lembrar que, por mais que seja um sistema de vaso comunicante, é um sistema de vaso comunicante dentro de uma caixa torácica. E que sofre influência de pressão pleural, tudo aquilo ali que é onde a caixa está inserida. Então, vai variar de acordo com a respiração, por mais que a pressão arterial seja maior do que a pressão alveolar. Então, a gente sempre tem que fazer as medidas do Swan, quando se ocluir, no final da expiração. Porque independente se o paciente tiver impressão positiva ou impressão negativa que é a gente, ele vai ter sempre a mesma medida, assim. Então, isso aqui parece uma variação grande, mas é porque aqui é 5 para 10. Imagina uma curva de PAI, não vai variar tanto assim, isso daqui. Então, é isso, a gente vai avaliar sempre no final da expiração. E aí, aqui eu trouxe como é que isso vai aparecer no monitor, só com uma ressalva de que a curva da PAI aqui está com uma velocidade diferente, porque ela está bem pertinho da outra. Então, ele aparece assim. Para a gente ter um sonoro, aqui, pelo menos, a gente precisa de 2 monitores. A gente precisa do monitor multiparamétrico e do monitor de débito. Tem uns monitores novos de débito, que, se eu não me engano, dá para você botar as pressões ali nele também. Acho que o Hemostream dá para você acoplar, mas aí você precisa do módulo certo, do cabo certo, tudo certinho, assim, nem sempre tem. E aí você vai ver a curva de PVC, a curva da pressão da artéria pulmonar, aí o resto é o que você botar. Então, assim, a gente está medindo, a gente está vendo uma pressão de artéria pulmonar, que nada mais é do que uma PAI, assim. Então, existem algumas alterações da curva que podem acontecer igual a alteração da curva de PAI. E todas as vezes que a gente for medir qualquer medida do sonoro, a gente tem que ver se a curva está boa ou não. A curva ela pode fazer um underdamping, que ela vai superestimar a sistólica e subestimar a diastólica, e vai começar a fazer vários artefatos na curva. Aí você tem que ver se ela não tem um druminho, se não tem uma bolinha de ar, se não tem alguma coisa overstream aqui. Ela falou bastante disso na aula de monitorização também. Se ele não tem um overdamping, que você está subestimando a pressão sistólica e superestimando a pressão diastólica. Ou então, isso daqui é se você não está com overriding. O que é isso? Às vezes, o catéter está muito introduzido. Então, quando ele está muito introduzido, você começa a ocluir a artéria pulmonar antes de você insuflar o balão inteiro. Existem 2 formas de você identificar se o catéter está muito introduzido. Ou você insufla tudo, e aí ele começa a fazer a curva aqui. E aí ela começa a subir, faz uma curva e a curva começa a subir, quer dizer que talvez o catéter seja muito introduzido. Ou então você insufla assim. A seringa ela tem 1,5 ml, que é o tamanho do balão.
Se você insufla meio ml e ela já fez uma curva de papo, provavelmente ela está muito introduzida. E aí, quais são as medidas de Sundance? A gente já viu o que é que passa, como é que passa mais ou menos, e o que ele mede, assim. Tem algumas medidas que ele faz diretamente, as medidas que ele faz diretamente, dá para raciocinar que é mais ou menos por onde ele passa. Então, é uma PVC, uma pressão de átrio direito, pressão de ventrícula, pressão artéria pulmonar. Com a ressalva aqui de que a pressão arterial média da artéria pulmonar, ela é calculada, igual a artéria mesmo. Uma pressão de oclusão da artéria pulmonar, o débito cardíaco, se a pressão menor de central e mista. Aqui, você consegue... Tem alguns catéteres novos que eles medem e tem uns cuidados de você coletar e mandar caso. E as medidas indiretas. As medidas indiretas, elas não são diretas, elas são calculadas por fórmulas, em que ele pega algumas das medidas diretas, joga numa fórmula, no algoritmo e tudo e faz. Lembrando que existem algumas medidas que o Swan faz, por exemplo, trabalho cardíaco. Aí a gente volta lá para aquela curva PV, aquela aula maravilhosa de curva PV, que eu não vou falar aqui agora. Eu fui atrás de ler assim, trabalho de VD indexado, e eu não consegui encontrar muita aplicabilidade clínica desses valores, depois se você quiser complementar, não consegui encontrar muito assim de, aqui dá para a gente usar para diferenciar isso e aquilo, eu não encontrei muito bem isso. E das medidas, aqui tem alguns valores de referência, mas eu queria trazer uma ressalva, assim. Valor de referência é muito relativo no contexto que você está usando para o paciente, assim. Porque, às vezes, uma PVC minha agora que está de 0, aí esse paciente dá 3 litros, ele sobe uma PVC, mas, assim, ele não tem nenhuma repercussão disso. Então, o que você vai usar de valor de referência, você tem que interpretar junto com o quadro do paciente. Eu sei que é muito... vai depender da clínica, mas vai depender da clínica, assim. Então, aqui são valores... aí, mais ou menos normais. Débito cardíaco. Swan, demorou aí para medir débito cardíaco. Como é que ele mede o débito cardíaco com o Swan-Ganz? Lembrando que um débito assim, de 4,8 é muito relativo, porque talvez um débito de 4 para mim seja ok, mas para o Douglas seja pouco. Então aí vai depender da pessoa, por isso que dá para a gente usar os valores indexados, que aí você usa pela superfície corporal, que aí você consegue tirar esses confundidores. Como é que ele mede o débito cardíaco? Esse aqui é o catéter que ele tem a serpentininha, assim. Então ele vai esquentando, ele esquenta e esfria, esfria não, né? Esquenta para esquentar, esquenta para esquentar, esquenta para esquentar. Aí ele joga no algoritmo, que é uma física maravilhosa, calcula, e aí traz um valor de débito para a gente, e às vezes ela pode representar numa curva. Então, aqui, o monitor que ele tem a serpentinazinha que esquenta, ele vai te dar o valor de débito ali, e o monitor que não tem a serpentininha que esquenta, você vai ter que configurar no monitor, avisar ele que você vai fazer uma medida de débito cardíaco, checar a temperatura, peso do paciente, tudo isso, e injetar o soro, e aí ele vai te dar uma curva de débito cardíaco. Que aí ele pode. Aí essas aqui são as curvas de débito cardíaco normal, aí um débito cardíaco diminuído e uma regurgitação tricúspide. Porque toda vez que injeta para frente, volta para o átrio, injeta, volta, e ele demora para fazer esse cálculo aqui a mudar a temperatura lá na frente. Então ele faz uma curva mais achatada. E aqui é calculado pela equação de Stewart-Hamilton, e ela tem muitas variáveis, assim. Então, muita coisa pode variar para cálculo de débito do Swan-Ganz. Então, assim, um paciente que está fritando de febre, então ele está todo muito mais quente, isso pode variar a medição do débito ali por conta da variação da temperatura, por exemplo, assim. Então, tem o calor específico da solução que você injeta, o calor específico do sangue, a densidade da solução, a densidade do sangue, tudo isso ele leva em consideração para fazer o cálculo do débito, naquela fórmula, no caso, né? E as medidas indiretas. Esse tudo que eu falei, botei aqui para a gente ter uma noção de ordem de grandeza. Resistência vascular sistêmica e resistência vascular pulmonar, a gente precisa ter uma noção de valores, assim. E aqui eu trouxe para a gente ter uma noção de que a vasculatura pulmonar ela tem uma resistência muito, muito, muito mais baixa que a sistêmica. E são medidas indiretas, então elas são calculadas. Então aí, não é que você vai botar ali e ele vai te dar uma resistência. Então, não. E algumas medidas, assim. A gente tem a PVC, e todas aquelas medidas que eu falei, eu vou falar um pouquinho de algumas delas. A pressão de artéria pulmonar, pressão de oclusão de artéria pulmonar. Ela reflete a pressão do átrio esquerdo, desde que o catéter esteja bem posicionado, desde que o catéter esteja naquele sistema de vaso comunicante, em que ela vai igualar as pressões de quando você oclui com o átrio esquerdo.
À medida que a mitral está aberta, você comunica diástole, átrio e a ponta do catéter. Então, você consegue fazer aí uma estimativa da pressão final da diástole do ventrículo esquerdo. A papo, ela pode ser boa para diferenciar, por exemplo, um edema cardiogênico de um edema pulmonar. Em pacientes com edema cardiogênico, você vai ter uma pressão mais alta, você vai ter um edema com uma papo mais alta. Em pacientes com SARA, por exemplo, em que o problema está pulmonar, você vai ter uma alteração de permeabilidade vascular ali. Então, você vai ter um paciente com edema, mas com uma papo bem baixa. Que aí você não é sobrecarga esquerda, é a parte pulmonar mesmo. Aqui, eu não queria trazer essa parte, mas eu vou acabar trazendo, que muita gente usa a pressão de oclusão de artéria pulmonar e a pressão de átrio esquerdo como uma estimativa da pré-carga, assim. Que não dá pra gente usar isso. Lembrando que pré-carga é muito um conceito de estiramento de fibra e o trabalho que você faz para você estirar e voltar essa fibra. Então, não dá pra gente usar a pressão de artéria pulmonar e dizer que o VE tem uma pré-carga alta ou baixa, porque é um uso inadequado da medida, assim. Não é isso que quer dizer pré-carga. E, isso aqui eu botei valores normais. E a pressão média de artéria pulmonar, ela é calculada de acordo com a pressão sistólica e diastólica. Ela é o padrão ouro para diagnóstico de HP. Uma pressão aí pulmonar maior que 25 no repouso ou maior que 30 na atividade física indica hipertensão pulmonar. E quando você tem um aumento da pressão arterial pulmonar média, você avalia por que aconteceu aquilo. Ela pode ter diferentes etiologias. Então, pode ser por um aumento de resistência vascular, por uma redução de complacência, por um aumento de fluxo sanguíneo. Então, para você tratar uma HP, você precisa entender qual é o mecanismo etiológico que levou àquela hipertensão pulmonar. Porque ou você vai dar furo ou você vai dar vasodilatador. Aí vai depender de qual é a etiologia daquela hipertensão pulmonar. Para a hipertensão pulmonar também, tem como a gente calcular o gradiente transpulmonar, mas depois a gente precisa disso. E tem a PVC. A PVC, ela tem várias curvinhas. Lembrando que isso daqui é uma PVC de uma pessoa que não tem valvopatia, que não tem insuficiência de nenhuma, que não está tamponada, que não tem restrição de enchimento nenhuma. Então, ela tem várias curvas. A PVC, acaba que ela pode dar muitas informações pra gente, mas não dá para você usar ela só como volume, assim, PVC alta, muito volume, PVC baixo, pouco volume, vamos dar volume. Não dá para usar só assim. Então, a de sístole atrial, a C aqui, ela faz um aumentinho. Quando o ventrículo começa a querer contrair, você faz esse aumentinho aqui. Aí tem a diástole atrial, o enchimento atrial aqui e a abertura da tricúspide, que é a de cá. A curva de PVC, ela pode ter várias alterações, ela pode trazer várias informações pra gente. Então, por exemplo, num paciente que tem insuficiência tricúspide, ele vai fazer uma onda V muito maior por conta do enchimento atrial, que vai encher de cima, anterógrado e retrógrado. Então, ela vai aumentar bastante. Dá para você, numa fibrilação, você vai perder algumas curvas. Quando você tem uma restrição, você altera a morfologia da curva. Quando o paciente está tamponado, você também altera a morfologia da curva. Então, a própria curva da PVC pode dar informações importantes para a gente. E aí, agora, fica talvez um pouco mais distante, mas eu queria a ajuda de vocês para avaliar alguns perfis hemodinâmicos de acordo com os valores de Swan-Ganz. Não são pacientes chocados, não é uma aula de choque. Então, não quero assim, choque séptico, choque obstrutivo, choque não é isso. Qual é o perfil hemodinâmico do doente, assim. Se ele está hiperdinâmico, se ele está vasopléstico, se ele tem uma disfunção de VD, se ele tem uma disfunção de VE, se vocês acham que ele está hipovolêmico, hipervolêmico, de acordo com as medidas que a gente vai colocando. Eu não coloquei choque, porque choque não necessariamente a gente vai ver só com som. A gente precisa de outras avaliações para a gente ter se o paciente está chocado ou não. Então, o que vocês acham que pode ser um paciente que tem uma pressão venosa central baixa, uma papo baixa, um débito cardíaco baixo e uma resistência muito alta? Vou ler. Eu trouxe aqui um vídeo que era um paciente... Desculpa. Que ele fez um choque hipovolêmico pós-transplante hepático renal. Era aquele paciente. Ele fez um transplante. E aí, assim, ele fazia todas as pressões baixinhas e tinha hora que ele dava uma colapsada aqui. Tanto na artéria pulmonar quanto na PVC. A gente acha que ele estava fazendo isso por hipovolemia, assim. Uma frequência meio inapropriadamente baixa, tudo bem, mas hipotenso, sangrando, hipovolêmico, e às vezes ele dava uma colapsada, e assim, a gente tinha checado tudo da curva,
E a gente acha que esse colapso pode ter sido por hipovolemia mesmo, que ele, tipo, a PVC baixinha mesmo. E esse agora. Uma PVC alta, uma papo alta e um débito alto. Aí a resistência indiferente. Aí o contrário, ele tá hipervolêmico. O perfil de um paciente hipervolêmico. E agora, uma PVC normal, uma pressão alta de oclusão de artéria pulmonar e um débito normal ou um débito baixo. Aí aqui é uma disfunção de VE. Ah, mas aí numa disfunção de VE o débito vai estar normal? Nem todo paciente que tem disfunção ele vai ter queda de débito. Então, ele vai ter queda de débito se ele choca, se ele tem um desequilíbrio, aí cai o débito. E aí o contrário agora, que eu já dei a resposta no caso, uma disfunção de VD, que ele vai ter a pressão, uma PVC alta, uma pressão de oclusão alta. Ah, mas aí você está me dizendo, então, que numa disfunção de VD pode ter uma papo alta e um débito baixo, mas isso aqui não seria compatível com VE? Sim, seria compatível com VE, mas a gente tem que lembrar que apesar de dois corações, eles são um coração só, em que eles estão num saco só, num saco pericárdico só, e tem uma interdependência ventricular. Então, se você tem uma disfunção de VD muito importante, com um aumento muito importante de volume, você tem restrição de enchimento de VE, diminui débito por conta disso, represa, aumenta papo, aumenta a pressão de átrio esquerdo também. E, por último, na verdade tem mais dois, uma PVC normal ou baixa, uma pressão de oclusão baixa, um débito alto e uma resistência baixa. Aí que a gente pode dizer que o paciente está hiperdinâmico, assim. Um paciente que tem uma vasoplegia, mas que ele consegue compensar com aumento de débito. E aí, se ele não consegue compensar com aumento de débito, não dá para você dizer que ele está hiperdinâmico, ele está só vasoplégico. Que aí você pode ter uma queda no débito ou normal, que aí ele compensa aqui, ou um débito baixo que ele não consegue compensar por conta da vasoplegia. Algumas considerações agora, assim, finais, assim. Lembrar que se você tem uma insuficiência tricúspide, você vai ter aquela alteração de cálculo do débito cardíaco, então não necessariamente o seu débito cardíaco vai estar fidedigno. Em pacientes que, quando a gente mede a pressão de artéria pulmonar, por mais que a gente tente medir no final da respiração, para a gente diminuir todos os fatores, para você chegar ao máximo possível a pressão que você vai medir, de diminuir as influências de caixa torácica para ficar o mais perto possível da pressão atmosférica, tem pacientes que têm pipi intrínseca, pacientes que você pode ter alteração de medida da papo, é pequena, mas você pode superestimar um pouquinho se o paciente tem pipi intrínseca. Lembrar que são dois corações, mas que é um coração só. Então, às vezes, o paciente ele pode ter um choque cardiogênico direito, um choque cardiogênico esquerdo ou um choque biventricular. E lembrar que, às vezes, os pacientes com marca-passo, você só precisa aumentar a frequência mesmo, que ele vai corrigir o choque, não necessariamente é um choque que não está respondendo às suas medidas. E é isso. Eu não. Cada vez mais duro. E não é assim fácil, assim, né? Não é uma coisa que a gente vê todo dia também. Eu vou te fazer uma pergunta. Assim, você que pegou para ter todas as evidências, então, boa parte delas, na verdade. Depois de ter visto isso tudo, se você estivesse no UTI geral, ou seja, não é um UTI cardiológico, não é um UTI de transplante hepático, um UTI pode chegar em qualquer coisa, choque séptico, pode chegar um choque cardiogênico. Você ficaria muito incomodado de não ter funcionamentos da sua UTI? Não. UTI geral? É. Assim, eu acho que seria bom que tivesse, mas eu acho que em sendo uma monitorização hemodinâmica invasiva, em que você demanda de pessoa especializada e que saiba manejar aquilo, talvez você tenha um dispositivo em que a sua equipe inteira não esteja adaptada e não saiba manejar e não saiba conduzir um doente com suando e as medidas que ele dá, talvez seja mais maléfico você ter do que você não tem, sabe? Eu penso assim, pelo menos.
Porque e o Sonans não é algo que vai ficar assim, tipo, 7, 8, 9, 10, 15, 20 dias, não, no paciente. Você vai botar, vai dar um diagnóstico, vai ver para onde está andando o seu choque e vai conduzir, assim. Eu acho que vão ser poucos os pacientes que vão ter... que você vai entrar num choque absurdo, que você não vai saber o que está conduzindo e que ele vai entrar numa espiral de tá dando tudo errado e não é isso que a gente estava esperando, vamos pensar no sono. Então, eu acho que até lá existem muitas outras coisas que você poderia ter de melhor para trazer mais benefício do que o próprio sono, assim. Acho que é isso. Mas agora, num lugar especializado, eu acho que não tem como não ter, assim. Coisa legal, se você coloca aqui, se o catéter dele, o problema do catéter está no visual, vou falar que ele faz os 3 congressos, ele apresentou o mesmo caso que ele fez 3 congressos. Se não me engano, era um americano, sabe? Tem um europeu, um americano e o... E o da Bélgica. Isso. E o francês. O europeu não é o francês. Então, assim, são congressos grandes. Especialistas. E as pessoas se... Que não é aquele grupo de pessoas que não se atualizam ou se atualizam por folheto de laboratório, são pessoas que vão no congresso. E 30% fez uma conduta considerada errada. Eu lembro desse casinho, era um casinho que também, ele induzia muitas pessoas. Ele coloca uma paciente que ela chega meio sem respiratória, meio problema agudo, então uma paciente meio congesta, faz medidas iniciais e depois ela está chocada. Só que aí a gente carrega muito o que a gente já tinha pra gente, que é uma paciente meio congesta, e ele mostra medidas do suor, essas medidas que talvez era para dar volume, se não me engano, que era a ideia. Mas ele não, só que as pessoas ainda carregavam para ela que tipo, era uma paciente congesta. Então é isso, às vezes você carrega já o que você tem de você pressupõe que é o melhor para o paciente, que mesmo que você veja as medidas, isso não muda nada, porque você já tem seu viés do que você acredita. Então realmente muda muito quando você sabe usar aquele dispositivo, acredita na informação, confia na informação que você adquiriu. Se você não sabe usar a informação que ele dá, você não confia e você continua com o que você já tinha de bagagem. É que para você usar o som, você tem que ter uma boa indicação, você tem que ter o catéter disponível, você tem que ter o monitor disponível, ele tem que estar bem calibrado, você tem que saber fazer a medida e você tem que saber o que fazer com essa medida. Então, tipo... Você estaria um paciente que vai ter um prognóstico que talvez você ainda pode melhorar. Isso, e um paciente que ainda tem benefício disso, assim, que vai mudar alguma coisa. E a gente tem várias aulas aqui, a gente tem um esforço super grande para mostrar um possível benefício de umas terapias que a gente acha que são boas. A gente teve recentemente o RCT em pacientes com choque cardiogênico, se algumas dispositivos de assistência ventricular ia ajudar. Nem isso a gente tem evidência. Então, mostrar que alguma monitorização que vai definir uma conduta que a gente não sabe se evidência que a monitorização vai mudar, é impossível. É meio que você tem... É porque... Aí também, minha opinião só. Eu fico pensando assim, pô, mas você quer provar o benefício de mortalidade ou não de um dispositivo de monitorização? Tipo, não faz sentido. Não faz sentido. É igual, será que botar PAI ou não aumenta ou diminui a mortalidade? Tem que ter um monitor, entendeu? Você tem que saber o que você faz com aquilo. Talvez o FACT faça mais sentido de você usar um protocolo clínico baseado nisso. Talvez faça mais sentido do que você pegar o paciente que tem sono e o paciente que não tem sono. Às vezes o paciente tem sono e não está mudando absolutamente nada. Ninguém está fazendo nada que tem sono. E ele está ali, nossa, que lindo, vários coloridinhos. E não faz nada a respeito das curvas, assim, sabe? Então, para mim, não faz muito sentido avaliar a mortalidade de um dispositivo de monitorização, assim. Até porque, se a gente fosse falar que não faz, a pessoa não tem espaço, ninguém mais vai conseguir transformar o coração, né? Então. Porque você tem que avaliar o coração para fazer qual é o transplante mais adequado. Ele tem um espaço, não só no transplante, em várias outras coisas. Mas a evidência não vai vir disso daí. Teve um paciente, não foi um paciente que eu vi, um paciente do mês passado, na UFO, que ele estava assim, ele era uma fração de injeção de 15%, e ele chegou com um estado hiperosmolar, uma glicemia super alta, super sequinho, mas aí dosaram um BNP veio tipo assim, 20 mil. Aí ninguém queria fazer volume do paciente. E aí, meu Deus, volume. Ah, não, você vem estressado. Aí passou um suano, fez 5 litros de volume e ele saiu. Então, às vezes, você saber usar o dispositivo. Por mais que seja para convencer. Brincadeira. Mas acho que você saber usar o dispositivo. Você convenceu o cardiologista a fazer volume. Mas. Não, mas a gente também gosta de furo. Então, acho que é isso, assim. Quem já esteve durante a passagem de catéter pulmonar?
Não, na vida. Assim. Quanto é não? Uma zona. É uma zona. Uma zona. Tipo, ontem... Assim, desculpa, é uma zona com a gente, porque a gente é tosco, mas no lugar que passa muito, eu acho que é um pouquinho menos zoneado do que o nosso, tá? Eu já vi, por exemplo, várias coisas. Aí garrafa do introdutor. Aí eles querem testar a seringa. Porra, a seringa bem acoplada, por que você vai testar a seringa? Aí, tipo, desconecta. Aí conecta ela com um balonete desinsuflado e ela apertada. Aí começa a progredir assim. Aí eu falo, gente, não tem como você vai puxar, não vai, sabe? Isso provavelmente vem de pouco uso, né? É. De prática. Algumas dicas que eu acho que seriam só aqui muito legal só. Assim, de, tipo, dá para reassistir a aula e entender como fazer, entender como funciona. Sabe assim, dá para usar isso como a aula como referência para tinha uma dica para aquilo. Então, assim, isso eu achei muito legal mesmo. Assim, com informação teórica e informação prática muito boa. Mas coisas que vêm às vezes no dia a dia, assim, tipo, o balãozinho, eu posso colocar água nesse balãozinho? Idealmente, o balão ele tem que ser insuflado só com água, não é para botar água. E tem uma orientação que aí eu nunca vi fazer também. Se o paciente tem shunt esquerdo e direito, sem insuflar com CO2 para você não correr o risco de fazer embolia, mas isso eu nunca vi também. Não é para insuflar. Você estourar Isso, E aí, de complicações eu não falei, mas é complicação de uma punção ou então ruptura de artéria pulmonar. Se você passa, por isso que ele vem acoplado, travado, para você não tirar a seringa, porque o balonete ele cabe 1,5 e não é para insuflar mais que isso. Você pode romper a artéria pulmonar, se passar do ponto. Antigamente, os catéteres que não tinham esse travinha, tinha vários relatos de casos, assim. Eu ia até trazer um, mas eu achei que, tem a travinha, já achei que não. Eu li uma ruptura de artéria pulmonar, uma catéter ou não. Primeiro, ela é sempre insuflada com ar, porque esse mecanismo funciona muito na aula. Ele é um mecanismo de barquinho. O sangue vai levando o catéter. Se ele estiver líquido, ele perde o mecanismo de barquinho. E na hora que o balão mete insufla, você já viu que ele insufla com uma maçãzinha. Para entupir, para passar a ponta do catéter, para ele não furar muito frio. E aí, você comentou até no mecanismo de overwedging. Às vezes você deixa o catéter na artéria pulmonar e ele fica quieto ali. Mas ele tem o restante dele. E você tem um fluxo que está empurrando. Não é um absurdo se esse catéter for progredindo progressivamente. Na hora que você insufla o balonete, ele insufla, e se ele está muito encunhado, o balonete pode, inclusive, abraçar a ponta do catéter. E por isso que a pressão vai lá para cima, porque ele aumenta a pressão, que é o balonete empurrando a ponta do catéter. E aí, uma vez eu vi isso, então estava com o overwedging insuflado e foi tracionado com o balão insuflado. E aí isso rasgou. Essa foi a hipótese, eu não sei se foi a condição, mas essa foi a hipótese, que foi um choque maciço. E nesse contexto. Outra coisa também, já passaram, porque uma das principais indicações do catéter de artéria pulmonar é a hipertensão pulmonar. Porque, no fim, ele é uma forma de monitorização. Se você puder monitorizar de maneira menos invasiva, legal. Como você falou, passa uma PAI, usa um eco, isso por cima, boa parte das vezes passa. Não bastou, eu vou para o próximo passo. Às vezes o crítico dá conta, uma transmissão pulmonar. Mas em quase nenhum desses, e o eco, em 1/4 dos casos, você não consegue ver direito ou a janela, o pico você não consegue ver com o coração direito e o catéter de artéria pulmonar dele. Mas e passar o catéter de artéria pulmonar e hipertensão pulmonar? Você já viu alguma situação dessas? Passar o catéter? A técnica mesmo. Já passar, sim, foi meio catastrófico. E também é muito difícil em pacientes que têm chagas, por exemplo. O BD é desse tamanho. O catéter é 1h30 só para encunhar, que ele vai e dá a volta. Aí você volta. Aí ele dá a volta. Aí ele dá a volta. Ele nunca vai. É exatamente isso. E até eu não tenho grande técnica nisso, mas uma das coisas que me irrita no segurança é isso. Às vezes a gente tem que indicar a passagem, fazer a primeira medida, já tem um direito de morrer, sabe? Dá tempo, facilmente dá tempo. Mas aí vocês têm que aprender a ter essa ideia de, tipo, quando que a curva seguiu o caminho direitinho e foi para a artéria pulmonar e empurrou, quando que ela foi para a artéria pulmonar ou bateu e voltou, quando que ela bateu no ventrículo e subiu para o lado, ou seja, o padrão da curva você consegue entender qual é a morfologia disso. Quando tem HP, às vezes a pressão é tão alta que o catéter não vai. Sim. Tem uma pressão meio que para baixo, ele não vai. E aí, tem aquela história que a gente faz, às vezes, isso, quando a gente faz experimental, lá com o animal, às vezes a gente fica 7 horas lá também tentando empunhar, aí, para variar, chega uma sala, calma, ele mexe um pouco, faz isso aqui, tá. Porra, aí tem estratégia para tentar fazer isso. Ou você injeta um pouco de soro gelado,
o catéter fica um pouco mais rígido e ele progride um pouco mais fácil. Mas aí no catéter, né? Do catéter. Lá pro Porque aí catéter. fica um pouco mais rígido. Esqueci de avisar que também você tem que dar uma testadinha no catéter, dar uma salinizada nas vias, só pra você ver se não tem nenhum furinho, nenhuma outra coisa, assim. Outra coisa que dá para fazer, lembra que quando a gente faz embolia gasosa, tem aquela chamada posição de Duran, que você não quer que o paciente faça embolia gasosa. Então você deixa ele, prende ele em bullying, decúbito lateral esquerdo, que é o oposto do ar ir para a via esquerda do VD. Quando você quer passar o catéter pulmonar, você faz, levanta e decúbito lateral direito, porque aí o ar tende a subir, e aí no que o balãozinho tem ar tende a subir, é a artéria pulmonar direita, então isso ajuda. Depois acho que é até legal, depois daquele livro que até eu tinha emprestado, ele tem maneiras de você ver se está na zona 3. Você chegou a ver isso? Maneiras de ver se está na zona 3. Acho que não cabia na aula, porque muita coisa. Tem a parte de você insulta, você dá a pressão muito, assim, eu até ia botar mais acho que não, acho que era muita coisa, eu concordo, já que você trouxe para o super legal, mas depois vale a pena a gente de compartilhar. Isso é tipo umas coisas que eu queria falar, mas eu achei muito legal. Mas, gente. Até vale a pena depois dar uma olhada. Aproveitar esse momento, porque isso é uma coisa que a gente viu muito pouco mesmo. Aproveitar a aula de hoje e depois sentar, qualquer coisa eu até trago aqui livro para dar uma lida, depois assiste de novo. Já que teve esse momento e foi muito bom, tenta usar isso para ser um momento de fixar isso. E aí isso fica um pouco mais fácil, mas parabéns. Quantas vias de acesso ele tem para a medicação? Dá para você usar. Tradicionalmente, ele não tem via de acesso para medicação. Ele vem, se pegar o catéter mais simples de todos. Melhor fechar aí. Você abriu o dedo, o cara saiu do microfone. Aqui, ó. Se você for usar o mais simples de todos, ele não tem nenhuma via para medicação. Porque aqui vai estar a PVC e aqui vai estar a pressão de artéria pulmonar. Então, vai ter 2 equipos de PAI ligado aqui. Então, não vai ter. Mas assim, não, deu merda, deu D.O. Você lembra que ele está introduzido num introdutor. Então, o introdutor, ele tem uma via, né, que dá para usar para medicação. E, meu Deus, preciso muito de transfundido. Tira uma das vias, tira a via da PVC aqui, dá perfil aqui. E outros agora vêm com essa foto do lado, não raro, vem catéteres com vias auxiliares. Então, tem a via distal, que é aquela amarela, que é a da pulmonar, a proximal, mas aí, esse aí tem uma branquinha, via de medicação, tá vendo? No catéter. E tem essa aqui também. 2 vezes a mais para a medicação. Como se fosse um padre Rubens. Tu usa a via do introdutor? A via do introdutor? A medicação? É aquela via do Sim. Não tem problema. Isso é... ela tá bem boa aqui no Sim. É que geralmente ela está ocupada pelo catéter. Mas tem cirurgias de grande porte, e eu acho que até no transplante eles fazem isso. Mesmo quando não vai usar o catéter pulmonar, faça-se o introdutor para ter uma via que seja calibrosa e curta. É a via mais fácil de colocar. Deixa um pouco antes de dois introdutores, É uma via curta. Outra coisa que eu quero falar. O catéter de artéria pulmonar, ele não é o padrão ouro para medida de débito cardíaco. É o método de Fick. Mas como você não vai conseguir fazer o método de Fick, ele tornou-se o padrão ouro. Então, toda vez que vocês forem ler estudos que avaliam a resposta de débito cardíaco, o ideal é que ele seja comparado com o catéter de artéria pulmonar. Mas vocês vão ver que cada vez mais os estudos estão fazendo... Se o pico for comparado ao catéter de artéria pulmonar, eu vou comparar o tal coisa com o pico, e assim vai. Aí fica distante, Mas conforme você vai tendo margens de erro, isso vai aumentando. Então, isso já é uma coisa não ideal. Isso é uma coisa bastante diferente de literatura. E ele, para medir débito cardíaco, lembrar que ou você injeta a solução e você mede imediatamente o débito cardíaco, ou esse esquema que ele mesmo esquenta a pontinha e lê na ponta, que ele vai fazendo o débito cardíaco de maneira contínua, ele não é... Não é imediato, ele é dos últimos 3 minutos. Aí não dá para você avaliar a fluxo de responsabilidade com isso. Isso, você está sempre 3 minutos atrasado. Você vai ver tendência, é ótimo. Vai ver coisas pontuais. Por que eu vou ouvir agora? Não sei o que. Não é ótimo. Aí você tem que olhar a tendência. Se você quiser fazer isso, tem que ir lá e injetar. E você falou da diferença de temperatura.
tem que ter geralmente no mínimo 10 graus de diferença entre a solução injetada e a temperatura do paciente, senão ele não consegue ver essa variação de maneira adequada. Outra coisa é quando você vai colocar o catéter, existem várias fábricas, vários tipos de catéter, 7 French, 8 French. Quando você vai abrir seu monitor, você tem que falar, estou usando o catéter Edwards, X, tamanho tal. Ou se não é isso, ele usa uma constante para calcular isso. Se você não tem exatamente o catéter, você precisa colocar a constante. O Leandro sempre conta uma história de que na residência, ou já formado, ele colocou a constante errada e mandou o paciente para o CAT baseado no número errado por uma constante errada. Ele fala, assim, eu já mandei o paciente para o CAT nesse contexto de colocar o número errado. E ele dá um número totalmente errado, porque ele estima que aparecer um volume de uma massa de, sei lá, 5 ml de água e aparece 6, aparece 4. Ele calculou errado. E aí dá para ver que é muita coisa para a gente errar, né, quando a gente não está habituado. Sim. Mas ele tem muito papel, sim. Ele tem papel, ele faz sentido, ele tem que existir. Agora, acho que é aquela pergunta de assim, ele tem que estar... Ele é indispensável? Acho que indispensável não. Acho que em alguns contextos, sim. É interessante esse é o nosso padrão da Prodep cardíaco prático aí, porque também quando você vai fazer a medida, alguns aí já fizeram, né? Seja na vida, seja nos experimentos ali, a gente atualmente faz 5 medidas, né? Aí descarta as duas extremas, tira a média das 3. Todas as vezes é bizarro os valores. Uma é 5, outra é 7, a outra é 10, a outra é 8, a outra é 6, a gente descarta 2, tira a média e deu 6. É bizarro, assim, os valores. Mas é o padrão. E lembrar que assim, a gente usa a variação de débito cardíaco 10%, você variar 10% de uma medida faz parte de qualquer método. Quem nunca calculou 2 hemoglobinas e veio 8,4 e 8? Que tá dentro da lá, né? Sim. Valeu, então. Parabéns, amigo.